Celso, eu começaria dizendo o seguinte, né? Lisca demonstrou um pouco e absorveu um pouco do incômodo geral, generalizado, com o setor ofensivo, sobretudo pelo lado direito. Né? Lisca, ele não chegou deixando tudo como estava. Ele não chegou dizendo, vou ali de Thiago Lopes, ou vou de Jaderson, ou vou de... repetindo, né, as tentativas, que nem eram tentativas, né? Apenas quase que o trabalho mecânico que Dalpozo vinha fazendo. Eu acho que Lisca trouxe esse incômodo e foi importante ver uma tentativa. Tá? Eu acho que houve uma clara tentativa de reorganização do sistema ofensivo do time. Para dar sustentação a essa reorganização, ele precisou também fazer uma reorganização da proteção diária. Por isso ele entra com William Oliveira e deixa Fabinho jogando às vezes como um terceiro zagueiro, às vezes caindo pela direita. O esporte de Lisca foi um esporte menos estático. A gente viu jogadores como Fabinho, como Giovani, flutuando um pouco mais, né? Jogando em mais de uma posição, tentando fazer com que o mecanismo do time fosse mais fluido. Tá? Não acho que deu certo. Não acho que deu certo. Mas a gente viu a tentativa. A entrada de William Oliveira no lugar de Bruno e a soma de William Oliveira com o Fabinho e também Blas, porque Blas acabava que Blas ficava caindo para a esquerda e Fabinho para a direita, com o William centralizado, corrigiu, eu nem sei se essa foi a intenção ou se foi uma consequência positiva, corrigiu um dos problemas defensivos que o Sport tinha, porque o Sport tinha um miolo defensivo muito forte, mas permitia chutes da entrada da área com frequência. O Sport empatou o jogo com o Criciúma, levando um gol de fora da área, perdeu do Bahia levando um gol de fora da área e empatou com o Náutico levando um gol de fora da área. O jogo contra o Náutico talvez tenha sido o mais explícito deles, porque foi um bombardeio de chute de fora da área do Náutico, até fazer o gol. Porque aquele setor ficava muito aberto. Então, com essa tríade, digamos assim, Blas, William Oliveira e Fabinho, o Sport permitiu menos chutes de fora da área. O Vasco não chutou tanto de fora da área. Teve um bom chute, né, que foi de Figueiredo, que hoje virou um lançador de míssil do Vasco, né, um chute até inesperado, mas também não precisou de grandes intervenções não de Maílson. Então, a tentativa, ela é aceitável, ela é boa. O resultado, não. Né? O resultado do meio para frente encontrou muitos problemas. Juba jogou mal. Né? Juba jogou mal taticamente, Juba jogou mal tecnicamente. Né? Teve duas bolas limpas para ele ali do meio, ele chutou muito fraco. Né? Claro que com uma distância considerável não era nenhuma grande chance, mas o Sport ele é tão pobre ofensivamente que ele depende quase que de 100% de aproveitamento de Juba. Né? Quando o Juba falha, não fica muita coisa ofensiva. Então, assim, foi mais um tapa na cara dos problemas ofensivos. Né? E as mudanças feitas por Lisca tentaram dar uma vida, mas não efetivamente não deram essa vida. Obviamente, do meio para trás, eu acho até que foi mais seguro do que vinha sendo. Né? Eu acho que Cássio falou muito bem, né? Ficava muito que o time se defende bem com o Dalpozo, zero Dalpozo. O Sport se defende bem com essa defesa desde de Louser. Foi Louser, foi Florentin, né? Foi uma sequência. Se você pegar, o Sport se defende bem desde Jair Ventura, mas como eram outros zagueiros, com Louser e já com essa dupla Sabine e Thierry e com esses laterais, o Sport defende muito bem. Sempre se defendeu bem, continua se defendendo. Tá? Então foi uma partida ok. Lisca teve um treino no Recife, um meio treino no Recife, um meio treino no Rio, e agora tem uma semana para tentar ajustar. Não vou nem me alongar muito, Celso, porque basicamente foi isso. Na hora que a gente analisar os melhores e piores, eu volto em algumas peças. Agora, reforço um pouco do que foi minha abertura. Lisca tem uma semana, isso é muito importante, até porque o jogo é na ilha, para tentar dar uma destravada ofensiva nesse time, para que o time possa cumprir a missão dos 7 pontos que eu desenho aqui, tá?
fazer os 7 pontos com esse elenco, para depois tentar ser um time mais positivo do meio para frente com reforços. Ele vai precisar dar um jeito. Não sei para onde ele vai conseguir. Everton Felipe voltando abre mais alguma chance, mas não sei, né? É muita limitação, muito pouca capacidade técnica ofensiva, né? Mas aí. E o time é muito preso nisso. Pode seguir já, viu, Cássio? Já meio que Não, finaliza essa veja primeira só. parte. Tomara que você entenda que eu vou concordar com você. Você falou em 7 pontos, 2 jogos em casa e um fora, mesmo com essa limitação. Os adversários são limitados também. Assim, eu não Bastante. considero. Veja só, com essa limitação para o corredor que passou, ela era óbvia e deu no que deu. Para os próximos adversários, o Sport vai perder os 3 jogos, né? Não é questão de dizer que vai ganhar nem nada disso, não. Mas para os próximos 3 jogos, com essa limitação, tem como vencer. Até porque venceu antes, tá? Veja só, antes do corredor não venceu o jogo, não somou 18 pontos. Então, assim, eu acho que mesmo antes, eu tô querendo dizer o seguinte: o Sport tem a obrigação de fazer pelo menos 7 pontos nesses 3 jogos. Sim, 6 pontos é porque, como o Operário lá é um jogo mais imprevisível e tal, aí, cara, assim se pode negociar. Mas, assim, tipo, se negociar uma conta com 6 pontos. Se você fizer menos de 6 pontos, ou seja, uma vitória e 2 empates, aí, meu irmão, seria uma vitória e 8 jogos, mas de repente mais uma vitória. Seriam 2 vitórias em quantos jogos, meu Deus? Em 10, 11 ou 12 jogos? 11 jogos. 11. Aí você está se retirando da briga. Não é que você que está saindo da briga, porque o seu ritmo de pontos ele é abaixo até de um campeonato normal. Porque um campeonato de meio de tabela você não ganha apenas 2 vezes em 11 jogos. Aí é porque você está fazendo um campeonato muito ruim. Então, mesmo com esse elenco, mesmo com as limitações, e todo mundo sabe que tem essas limitações, se o Sport fizer menos de 6 pontos, ou seja, vulgo 5 pontos de 5 para baixo, aí eu acho que deitou. Aí a vaca começar a deitar com isso, né? Porque aquilo, até porque 6 pontos, 6 pontos é muito factível que Bahia, Vasco e Grêmio façam. 6, eles têm muita chance de fazer. A tabela é espelhada. Sim, eu tô dizendo agora. Sim, então, tô falando agora. Lembre-se que a tabela do Sport, Fred, o Sport tem 2 jogos a menos. Sim. É porque o Bahia, se não me engano, é Guarani e Vila Nova fora, né? Na sequência. Vila Nova sexta, Guarani na próxima rodada, ambos fora de casa. E fecha com o CRB. Vila Nova demitido, vai trocar o treinador. O Guarani não são 3 pontos para o Bahia. Você dá 6 pontos para o Bahia nesse jogo? Não, mas tô dizendo assim. Eu acho que 6 é muito. É como eu falei, eu não acho que 6 é certo. Eu falei que 6 é factível. Não, para não ter que por isso que eu acho que os 6 do Sport, mas para pegar um caminho e seguir por ele, é aquilo que eu falei, é de proteção. É de proteção. Os 6 pontos do Sport, Cássio, os 6 pontos do Sport, para mim, eles são de proteção. Se ele fizer 6, ele não vai ter um saldo pior do que o desenho atual. É mais ou menos essa proteção. Pronto, é isso que eu concordo, porque eu estava achando que você estava indo por um caminho diferente. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que o Bahia vai fazer 6, assim, nessa lógica. Porque se fizer 6, na verdade, vai fazer 9, né? Porque ele está dando 6 fora de casa, tem mais um jogo fora. Não falei fora de casa, eu falei nos 3 jogos. Sim, e esse era o meu ponto. Eu acho que tu tem entendido isso também, eu tenho entendido os jogos fora de casa. Tá? Eu também. Guarani. Não, porque eu ia dizer o seguinte, acabar o turno. Eu estava analisando o seguinte: o Sport fez 6 pontos. Se o Bahia fizer 6 pontos, complicou demais, pô. No caso, a conta do Sport. Significa que o Bahia ganha um jogo dentro de casa e vence pelo menos um desses fora de casa. Menos do que isso, eu também não acho que o Bahia vai fazer. Ou seja, o Sport tem que, no mínimo, virar o turno com a diferença que ele tem hoje. E isso já é ruim. E isso já é ruim, porque essa sequência agora é para ele tirar um pouquinho dessa diferença. Porque, primeiro, eu acho que 6 ou 7 eu não acho. Eu nem acho, viu, Cássio? Eu acho que tá bom, gerado no turno tá bom. Não, aí que tá. Eu acho diferente. Eu não acho que o Sport vai fazer 9 pontos. Eu não sou dessa lógica, que é o clássico com o João. Ganhou de todo mundo, então não precisa nem fazer conta. Eu não acho que o Sport vai fazer 9 pontos. Se fizer 9 pontos mesmo, ótimo. Aí não tem conta que não mude para todo mundo vai ganhar 9 jogos, nem não é assim. Mas eu também não acho que o Sport vai ganhar 9 jogos. Mas de 6 a 7 pontos, eu acho que é o que o Sport precisa fazer para ser competitivo. 6 já no limite. 5 eu já acho que já complicou demais. 6 ou 7. Ou seja, 2 vitórias, perdeu fora, 2 vitórias e empatou ali com o Operário. Mas tem que voltar a vencer dentro de casa, porque o time não está ganhando. Nesses 7 pontos, eu não acho que, se o Sport fizer 7, eu não acho que o Bahia fará 7. Então vamos supor que o Bahia faça 6, pelo menos tirou 1. Se ele fizer 5, tirou 2. Ou seja, por isso que eu estou. E o Vasco faça 4, aí tirou 3 do Vasco. Que o Grêmio faça 5, tirou. Você vai tirando de grão em grão. O meu mínimo não é igualar. O Sport agora ele precisa virar o turno, tirando. Que a gente está falando assim, de chegar no limite, é de ter o mesmo que tem hoje. Aí é para você refazer todas as contas.
Mas eu não acho que o Sport tem que virar o turno a 7 pontos do Bahia. Primeiro, eu acho que pela tabela ele tem uma chance de virar o turno com essa diferença menor. Eu acredito, de uma forma, tanto pelo Sport, pelo Bahia, com cada uma tabela, que a virada do turno, vulgo fim da 19ª rodada, imagino que eles não estarão a 7 pontos. Cássio, e se tu colocar, talvez para conta melhor, até para ficar todo mundo igual, jogos dentro e jogos fora, seria a 20ª rodada. E aí a projeção do Sport tirar ponto do Bahia é melhor, porque o Bahia vai para Belo Horizonte pegar o Cruzeiro. E o Sport pega o Sampaio. Então, assim. Mas o Sport pega o Sampaio fora. Isso, mas aí mesmo assim é mais fácil do que o Cruzeiro. Não, veja só, mas o Sport. Eu pego o Sampaio fora, você pega o Cruzeiro fora. Mas, Fred, é isso que tu não tá entendendo, pô. Tô falando há muito tempo já. Não, já entendi. O Sampaio não vai igualar nada. Não iguala. A rodada que vai igualar vai ser a 18ª. A 18ª rodada vai igualar. A 19ª não vai, porque o Sport, quando jogar com o Sampaio fora, ele vai voltar a ter 2 jogos fora. A 18ª também não. 18ª também não. Porque o Sport joga fora. Porque o Sport só joga um em casa. Não vai demorar muito a igualar. Na verdade. Porque ele termina o turno em casa. A tabela do Sport não foi. Ele termina o turno em casa. Pronto, então não tem. Então esqueça. Então esqueça. Pronto, não tem. Essa lacuna vai ficar durante muito tempo. E vai ser uma muletinha no Sport. Mas é uma muletinha que você precisa fazer. Até o clássico. Agora, ela só é muleta se você vence o Londrina, se você vence o Vila Nova. Se você não faz esses 6 pontos, não é muleta. Aí não adianta. Porque não adianta.